É o horário, viu? Pra não passar. Salve, salve, galera. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do podcast Só que tem raiz no futebol. Hoje é uma edição especial, a primeira live ao vivo do ano de 2026. Diretamente pelo Instagram. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Um dos maiores nomes do futsal mundial. Campeão por onde passou, com títulos nacionais e internacionais, MVP, em ligas extremamente competitivas e atualmente defendendo, acho que é o Johor Darul Tansi, né? Tansi, da Malásia. É uma honra receber aqui o Bruno. Bruno, cara, muito obrigado. É uma honra estar recebendo você. Fica à vontade aqui para falar um pouco da tua história no futsal e que as outras pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, possa conhecer a tua história do Bruno, tá bom? Fica à vontade. Não, o prazer é meu estar aqui contigo, desde o primeiro momento que entrou em contato aí pra gente estar aqui, eu aceitei, é um prazer estar aqui, vamos conversar, né, bater esse papo aí sobre futebol, futsal e é um prazer estar aqui. Muito bom. Eu quero também, Bruno, agradecer também o Thiago, né, o Thiago que fez toda essa... A ponte, né? É a ponte pra gente conhecer você, pra mim é uma honra estar ali conhecendo um grande jogador. E o que eu estou ali conhecendo agora, uma grande pessoa muito humilde, né? E isso é muito bom. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar ali conhecendo pessoalmente. Para mim é uma honra estar recebendo um craque aqui na nossa live, beleza? Bruno, eu queria saber, cara, eu acho que tu começou, o que tu falou aqui, tu começou aos 6 anos, virou profissional aos 20 anos. Para você, qual foi o momento decisivo que você recebeu do futsal e poderia se tornar, que você entendeu que poderia se tornar sua profissão? Cara, pra ser bem sincero mesmo, foi exatamente aos 20 anos, assim, né, que eu jogava futsal por gostar, por ser apaixonado, comecei no futsal, né, aos 6 anos de idade, mas durante um grande período da minha infância, adolescência, eu joguei futebol de campo também, então e jogava paralelamente os dois, então existiu esse sonho também de ser jogador de futebol, né, mas com o passar dos anos as coisas não foram acontecendo da maneira que eu esperava no futebol. E aos 20 anos de idade, quando estava ainda naquela tentando para ver se acontecia, um treinador meu que se chama Vinícius Aguiar, que era meu treinador aqui de futsal aqui em Fortaleza, me faz esse convite, né? Na verdade ele indagou, né? Por que eu não apostava de verdade pelo futsal como profissão, né? E eu até então vi o futsal como algo que eu me divertia, mas não via como uma profissão, como algo para o futuro, né, para me tornar profissional. Então, eu tive essa conversa com ele meio que me convenceu e disse que conseguiria uma oportunidade para eu jogar em Minas Gerais, no Minas Tênis Clube, um clube tradicional, se não o mais tradicional do país, é o clube que jogou todas as ligas futsal brasileiras, né? Então ele disse que tinha essa oportunidade para mim e eu falei, por que não, né? Vamos apostar por isso. E aí foi quando eu fui para lá que eu vi a realidade do futsal e pude, né, acender essa vontade de ser profissional daquilo, de viver daquilo, né? Então foi nesse momento em que eu pensei, disse, cara, acho que é isso aqui, né? E deu certo, né? E aí aos poucos as coisas foram acontecendo. Teve um momento no ano seguinte em que eu estava já no Santos, né, que foi o melhor time do país na época, o Falcão, em que eu não ganhava tanto dinheiro, ainda estava naquela se dava certo ou não jogava tanto, era o mais novo da equipe, então chegou um momento em que a minha cabeça explodiu, eu falei, cara, não quero mais saber de bola. Então também teve esse momento em que eu desisti e parei total, né? E nesse momento foi um momento em que eu não jogava mais, né? Voltei para Fortaleza, fui trabalhar com outra coisa, fui estudar e de repente apareceu uma oportunidade 6 meses depois para eu ir para a Espanha, né? No começo eu até achei que era um trote, algum tipo de trote, algum tipo disso. Até porque na época não era tão simples você ver um jogador, não tinha rede social como tem hoje, né? E esse cara me abordou pelo Facebook, que era o início do Facebook na época, e disse que queria que eu fosse para lá, eu achei que era mentira. Mas ele me mandou uma passagem, disse, vem aqui, conhece as instalações, conhece a equipe. Se tu gostar, tu assina um contrato e depois tu volta, né?
que seria no meio do ano, isso era no começo do ano. E eu aceitei, eu tinha mandado a passagem, então nesse momento eu estava muito desgostoso, né? Já não queria mais. E quando eu chego lá, que eu vejo tudo que é o futsal espanhol, toda a estrutura, como funciona tudo, reacendeu aquela chama em mim. E ali sim foi o ponto em que eu mesmo disse para mim mesmo, é isso mesmo, agora eu vou com unhas e dentes, não largo por nada, eu quero ser jogador oficial, eu quero jogar aqui na Espanha, eu quero me destacar aqui, quero ser um grande jogador aqui. E aí eu volto para Fortaleza, me preparo fisicamente para poder ir no meio do ano. Então esse foi um lapso aí de tempo em que eu decido pelo futsal, em coisa de um ano eu também desisto, e aí depois tudo muito rápido, e aí volto, né? Então, e aí desde então estou fora do país desde então, né? Desde 2012, né? Que foi desse momento da Espanha. E aí sim, depois disso aí, tivesse a dificuldade que tivesse, eu sabia que aquilo ali era a minha vida. Muito bom, muito bom. Bruno, é interessante, né? Como as coisas acontecem assim. Eu acredito e creio que aconteceu com você, porque você demonstra uma pessoa muito simples, humilde, né? Então Deus, ele pega essas pessoas e coloca no patamar, porque Ele é Deus, né? Então assim, quando você mostra a sua humildade, a simplicidade, aí aquele dom que você entende, que esse dom que você tem, que foi Deus que lhe deu, aí Deus prepara você para esses momentos tão bons, né? Exatamente, eu sempre falo muito assim, né? É porque tinha que ser assim, foi coisa realmente de Deus, né? Eu estava completamente desacreditado, não queria mais saber, né, de bola, né? Nem com os amigos, nada. E Deus me deu um sinal e falou assim, não, o seu lugar é esse aqui, né? Então, é muito que eu falo às vezes daquele clichê de que sempre tem alguém olhando, né? Então, eu descobri que esse cara da Espanha foi alguém que estava em São Paulo vendo um treino meu do Santos, né? E viu o talento, né? Viu aquilo ali, despertou e de repente depois de um tempo quis me levar para lá. Então, para você ver como são as coisas de Deus, né? Então, era esse momento, eu precisava passar por esse processo, né? Eu não tinha a real certeza que era aquilo que eu queria mesmo para minha vida. Mas quando eu parei e vi a outra realidade, porque até então só vivia de jogar bola, né? Foi quando eu me dei conta que eu nasci para aquilo ali. Foi realmente. Então, muita gente não precisa disso. Acontece, vai jogando e vira profissional, mas eu precisava desse momento. Foi um momento dos mais difíceis, mas eu precisava dele, entendeu? E é isso, como você falou, é Deus agindo em todo momento. Muito bom. Eu quero aqui mandar um abraço pro nosso amigo Messi, né? Ele até vinha aqui, né? Mandar um abraço. Messi, um abraço pra você, cara. Obrigado. Abraço. Tamo junto. O Bruno aqui já falou bem de você, disse que você era um dos melhores lá da melhor, quadra, melhor, né? É o craque aí, né? Manda um abraço também pro Eric, lá da Cagés, a Cagés Seta Gavião, pro pessoal lá, o João Pedro, mandar pro Hélio, né? Pra galera da Cagés lá, todinho, o próprio Lucas, ele que tem sempre me ajudando aí. Um abraço, Lucas, toda a galera aí da Cagés, da Eta Gavião, todo o povo do Acuri. Hoje estamos com esse craque aqui, o Bruno Taff, um cara que tem história em campeonato internacional, nacionais. E tá aqui para falar um pouco da história dele. O programa Só Que Tem Raiz no Futebol, né? Ele tá no melhor programa que eu posso dizer assim, falar da história do atleta. Aqui a gente abre espaço, eu sou grato por receber esses grandes jogadores, assim como o Bruno. Bruno, a sua trajetória passa por grandes centros do futsal mundial, né? Como Brasil, Espanha, Rússia, Malásia. Qual o país que impactou sua evolução como um atleta e por quê? Olha, eu costumo dizer que eu aprendi e continuo aprendendo em todos os lugares que eu vou, em todos os clubes que eu passo, né? Mas eu diria que a Espanha foi o país que realmente me abriu as portas profissionalmente, né? Foi onde eu realmente, onde minha carreira realmente começou profissionalmente, foi lá onde eu tive a oportunidade jovem de poder já jogar e mostrar meu potencial. E eu aprendi muito, né? Então, assim, eu me moldei nos moldes espanhóis, né? Então, até a questão da educação no esporte que eles têm lá, é como se eu tivesse sido criado no esporte, no futsal profissional pela Espanha, né? Então, eu joguei 9 anos na Espanha, 9, 10, não tenho a exatidão agora, mas
até brincava dizendo que eu era o cearense espanhol, né? Que era às vezes mais espanhol até que brasileiro, né? E acho que a Espanha me impactou muito, aprendi demais, assim, foi onde também eu me tornei homem de verdade, né? Eu aqui no Brasil eu tinha sempre, graças a Deus, né, o apoio da minha família, então eu estava sempre muito respaldado, tal. Então, assim, a minha ida para a Espanha foi realmente onde também teve um corte ali da própria relação, né, em que eu não tinha mais ninguém que pudesse me ajudar e eu tive que resolver minha vida sozinho, né? Então era realmente eu, né, comigo mesmo. Então eu cresci muito como pessoa, né, como atleta, né? Passei por momentos muito difíceis em que eu jovem tive que lidar. Então a Espanha para mim me marcou muito e é um lugar que eu tenho um carinho enorme, assim. Deixou muita amizade, né? Muita gente que eu gosto tá lá, assim. Hoje até minha esposa também adora lá e assim, é um lugar que a gente até pensa de quando eu parar de jogar, talvez viver por lá, né? Porque a gente tem umas raízes muito fortes lá. Muito bom. Galera, é o seguinte, hoje é o primeiro episódio, né, de 2026 e, cara, muito especial. Receber o Bruno Taff aqui, pra mim, é uma honra, como eu já falei. É um cara que tem história, né? É um cara que jogou em várias competições. Agora eu queria saber de você, Bruno. Quando você estava no Santos, o Valdir, você chegou a jogar ao lado do Valdir? Sim, também estava lá o Valdir? O Valdir, o Falcão, toda essa turma aí era uma Timaço, era uma seleção. Era um timaço, né? O Santos. Era, quando existia convocação para a seleção brasileira, se eu não me engano, ficavam 4, 5 jogadores de 13, 14 que existiam, né? Então, assim, praticamente a equipe inteira ia para a seleção, a gente ficava com ninguém para treinar, né? Porque a equipe inteira era o Brasil, né? Uhum. Então foi uma experiência incrível para mim, assim, de conviver com essa galera. O próprio Valdinho, um cara cearense que me ajudou demais lá, me deu muito apoio nesse começo, né? Que ele já era um cara muito renomado de nome, seleção brasileira, enfim, já com muitos títulos e o suporte que ele me deu, assim, não tinha nem a necessidade de dar, mas foi genuíno, né? Então ele me ajudou muito para eu poder me adaptar, para eu poder entender mais rápido tudo. E conviver com essas feras aí que eu convivi lá foi uma clínica muito boa para mim, assim, pro restante da carreira. Muito bom. Até o mestre falou também, tu leva um jeito para o cavaquinho, né? Então é um músico também, né? Eu gosto muito de música. Quando me perguntam o meu hobby e o que eu talvez seria se não fosse atleta, eu acho que eu estaria envolvido com a música. Eu gosto muito. Olha aí, bom, hein? Toco alguns instrumentos de corda, como violão, cavaquinho, né? E toco percussão também. Então sou louco por tudo que eu faço, tem música no meio. Eu gosto muito e sou apaixonado realmente pela música. Pronto, o mestre também é do meu jeito. O mestre, além de jogar muito, ele leva bem na música, ele né? Canta, já fizemos uma resenha aí, ele cantou, ele é muito bom. bom. É bom. Muito bom. Beleza. Você conquistou 2 Champions League, né, de futsal. E o que diferencia este título de outros campeonatos? E o que você venceu ao longo dessa carreira, assim, dessas 2 competições? Cara, a Champions League ela é especial. Ela é especial porque, primeiro, por tudo que envolve, né, é o campeonato, para os europeus, o campeonato mais importante que existe, né? Então, todo mundo que vai jogar fora do país sonha em jogar uma Champions League, né? Quem dirá vencer, né? Então, em questão de organização, em o que é o evento em si, assim, é algo totalmente diferente de qualquer liga que você for. Então, para os espanhóis, no caso onde eu estava, era o campeonato mais importante a se vencer, porque era o mais difícil. Então, porque estavam todos os campeões de todos os países europeus, então é muito difícil ganhar, né? Então, eu tive a oportunidade de ganhar 2 vezes seguida, que até então nunca ninguém tinha feito. Agora, outra equipe espanhola ganhou 3 seguidas, né? Então, para mim foi o ápice, assim, realmente da minha carreira, né? Com 20, acredito que foi com 27, 28 anos, né? Eu tava no ápice físico, no ápice também já de uma maturidade, né? Já grande, então foi um momento incrível, assim, e essa competição realmente é muito especial. Muito bom. E você foi eleito, né, um MVP aqui da Liga Espanhola, o melhor pivô, né, algo para poucos, né? O que você acredita que foi determinante para alcançar esse nível individual numa liga tão competitiva como essa aí? Porque são muitos atletas bons, né, cara? Exato.
pergunta muito difícil de responder, né? Porque, primeiro que assim, eu acho que as coisas vão acontecendo, mas o que talvez tenha sido primordial para isso ter acontecido é o fato de que eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Eu me cobro muito, acho que sempre tem algo para melhorar, sempre posso fazer mais, né? Eu sou um cara que também respeito muito as hierarquias, e isso faz com que eu escute muito os mais velhos. Eu acho que isso fez eu aprender muito durante a minha carreira e a conseguir uma maturidade de jogo talvez mais rápida do que outros, né? Então, entender como que funcionava o futsal espanhol, né? E explorar a minha característica dentro desse campo, né? Desse campeonato foi o que talvez tenha sido o diferencial, né? Então, obviamente que meus companheiros me ajudaram muito, né? Porque faziam tudo para que as minhas características, né? Elas fossem bem exploradas, né? Então, foi um ano incrível em que eu fui, né? MVP, né? Melhor jogador da liga e o pivô. Quase fui artilheiro, por um gol não fui artilheiro. Foi um ano mágico, assim, e acho que é isso, assim, essa resiliência também de ter passado por momentos difíceis e sempre aprender. Eu sou um cara que eu tento aprender de tudo, na situação mais difícil, na situação boa, eu tento ser muito atento a tudo e aprender. Eu acho que quando você se sente já capaz de tudo e tem essa soberba de achar que você já é muito bom, eu acho que você deixa de melhorar e evoluir, né? Então, nunca pensei que estava bom. E as coisas aconteceram, assim, não esperava, foi uma surpresa para mim, né? Quando chegou a decisão, até porque nesse ano, por mais que tenha sido um ano muito bom coletivamente individual, nossa equipe jogou apenas uma final, não ganhou nenhum título, né? E eu acho que nunca um atleta que não tinha, pelo menos, jogado a final da liga, ter sido escolhido o melhor jogador, né? Então, assim, foi um impacto, foi bem impactante. Por isso, assim, não esperava, mas realmente foi bem destacado o meu jogo. E foi legal porque foi escolhido pelos atletas, né? Os capitães e os treinadores. Então, pessoas que conhecem o jogo, que estão ali, sabem, e foi uma honra muito grande, assim, uma felicidade muito grande. Bruno, tu pensa em voltar à seleção? Como é que hoje o Bruno vê isso aí? Cara, sempre, né? Sempre, a gente sempre pensa, assim, acho que minha última convocação foi em 2023, né? Vai fazer quase 3 anos já. Eu estava na Espanha, mas a gente sempre tem essa vontade, né? Eu não posso querer menos, né? Acho que quando a gente chega num determinado patamar, nós não podemos querer menos, né? E isso não é desmerecer a ninguém, não é passar por cima de ninguém, mas eu acredito muito em mim, confio muito no meu trabalho e sempre vou achar que posso estar lá e brigar. A gente sabe que é muito difícil, a do Brasil, então, assim, muitos atletas, só em ter chegado, em ter disputado uma competição oficial com o Brasil, para mim já foi, né, incrível, mas depois que a gente chega, a gente quer continuar, né? A gente sabe que pode chegar, então eu não posso pedir menos de mim mesmo, né? De mim mesmo. Eu cheguei lá, então eu mostrei que eu sou capaz e eu preciso usar isso como motivação para poder um dia voltar, quem sabe, né? Quem sabe, né? Vamos torcer pra isso, né? Você vestiu camisas pesadas, como Minas Tênis Clube, Santos, o Inter de Movistar, né? Movistar. Eu Pouso, né? E Palma, do futsal, né? Isso. Existe algum clube que marcou sua carreira de forma especial, por quê? Né? Um desses aí. Clube? Sim. Sem sombra de dúvida. Assim, é difícil, porque graças a Deus eu tenho uma relação muito boa com todos os clubes que eu passei. Tenho contatos nunca tive problema, sempre saí pela porta da frente. Tenho contatos reais, né, com os clubes que eu passei. Inclusive agora, vindo de férias, eu passei pela Espanha, fui visitar o clube que eu estava antes de ir para Malásia, né, e fui recebido assim, incrivelmente bem, fiquei muito feliz com isso. Mas o que tem meu carinho, meu coração é o Palma, porque foi o primeiro, né? Foi o que o diretor me achou no Facebook. Até hoje nós somos amigos, a gente conversa.
E eu sinto que lá foi minha casa por um tempo muito bom. Ainda é o clube que mais eu atuei, né, na minha carreira, então a cidade também, é uma cidade maravilhosa, então eu tenho um carinho muito grande pelo Palma. Bruno, não tá a pergunta aqui, mas entendendo o que tu tá falando aí, se o Bruno já pensou quando o dia quando parar de jogar, pode se aventurar como jornalista, esportivo, ou o Bruno se aventurar na música, como é que o Bruno já pensou alguma vez assim? Não, não. Rapaz, essa pergunta é difícil, muitas pessoas me fazem. Eu gosto muito da área do jornalismo, né, principalmente da análise, né, do jogo. Eu gosto muito de observar, eu assisto muitos jogos de uma visão do atleta que esteve ali, de analisar não só o futsal, mas o futebol também. Eu gosto muito de assistir, pegar alguns pontos táticos, enfim, técnicos. E pode ser um caminho, o caminho do jornalismo, né, do falar sobre o jogo, né, usar essa minha experiência da minha carreira a meu favor, né? A gente vê que, inclusive, muitas pessoas que não viveram do esporte estão lá e são muito boas, são bem capacitadas, né? E eu, além disso, posso estudar o jornalismo em si e usar a favor a minha carreira, as experiências que eu já tive até agora. Mas eu também não descarto trabalhar também dentro de algum clube, né? Não me vejo como treinador, mas talvez alguém para ajudar, um auxiliar, ou talvez um diretor, um coordenador, algo do tipo, e que possa ajudar talvez nos bastidores, a que o clube possa crescer, a que o clube possa, né, fazer um grande trabalho dentro de quadra, que a gente sabe que para o trabalho acontecer dentro tem que ser bem feito fora também, né? Muito bom, viu? Até porque o Bruno, tu se expressa bem, né? E conhece bem a tua área, futebol, então isso é muito importante. Galera, eu quero falar para vocês que sábado, dia 7, né, mês que vem, a gente vai estar promovendo aqui no Sítio São João, o Campo Society Barreirão de volta. Nós estamos promovendo aí um torneio do futebol feminino. E tem algumas equipes, né? Quero mandar um abraço aí pro diretor da equipe, pro Jonas, pro Carlinho lá do Guarani, né? O Guarani, vem o Guarani, Ardivas, né? Tem mais 2 equipes aí pra vir, né? Estão confirmadas, 4 equipes. Então vai ser o primeiro torneio feminino aqui no Campo do Barreirão, né? É dia 7, certo? E aí vai começar às 16 horas. Acredito que vai ser um bom torneio, né? Para as meninas aí dar um pontapé do Campo do Barreirão, certo? Fica aqui no Sítio São João e vocês estão convidados. Hoje o papo aqui é com o Bruno Taff, esse grande craque, jogador que tem história bastante. Só que tem raiz no futebol. A gente tem feito os convites, a gente tem agradecido esses caras que têm aceitado, né? E o Bruno não foi diferente. Entrei em contato com ele através do Thiago e ele logo me respondeu e deu legal e pronto. Hoje ele está aqui, ele tá falando um pouco da história. Bruno, hoje você defende o Doha, né? É o Johor, né? Johor da é mais fácil, né? chama um JDT, né? É mais né? fácil, que é a abreviação, né? Da Malásia. Como é o nível lá do futsal asiático, né? Quais são os principais desafios lá a jogar no eixo tradicional e especial? Por quê, né? Sim, foi uma decisão bastante pensada, né? Para se poder tomar ali, de ir para um mercado em que eu não conhecia, né? Um mercado que hoje ainda está abaixo, né? De outros, como a própria Europa em si, né? Mas foi um desafio em que eu me propus a enfrentar, né? Eu sou um cara que eu gosto muito de coisas, de viver coisas diferentes, né? De aprender tipos de cultura, idiomas, enfim. Então, eu já tinha conquistado bastante coisa, né? na Europa, e surgiu essa oportunidade e eu pensei, por que não, né? Eu já tinha tido uma experiência na Rússia, tinha sido muito boa, né? E eu falei, cara, vou nesse desafio, vou ver qual é. Vou ter na pior das hipóteses, vou ter uma grande experiência, vou ter história para contar, né? Porque, poxa, país totalmente diferente, né? A gente sabe, assim. Mas a gente enfrentou bastante dificuldade, eu e minha esposa, no começo, por ser um país, né? Com uma cultura muito diferente, né? Um país muçulmano, né? A comida é muito diferente. Então, o começo, que a gente saiu direto da Espanha, acabou o campeonato lá, a gente já foi direto. E a gente sentiu um pouco o clima também lá é muito quente, né? Mais quente até que
que aqui, né, que Fortaleza, que já é bastante quente. Então, tudo isso conta, né, e faz parte da adaptação, né, então a gente sofreu bastante, assim, mas com alguns meses, 2, 3 meses a gente já estava adaptado e aí as coisas foram acontecendo, né. O futsal em si é um futsal de um nível mais baixo, né, mas eles estão tentando melhorar, né, estão levando mais jogadores de fora, ainda tem um limite que só permite 2 atletas por equipe dos estrangeiros, né, então isso dificulta um pouco o crescimento do campeonato em si, porque não vem tanta gente de fora, né, para que eles possam evoluir juntamente com os estrangeiros. Mas é um campeonato que está investindo, está começando a investir, quer essa visibilidade, está levando jogadores de nome. Né? Recentemente o nosso rival está levando o Marlon, que é um atleta que hoje está na seleção, vai jogar a Copa América, então vai para esse time da Malásia, então já é algo bom para o futsal em si malaio, né? E apesar de que vai ser meu rival, a gente se conhece, jogamos juntos já, mas é bom para o futsal malaio e a gente está aí aprendendo, a gente sempre pode, como eu falei, a gente sempre aprende algo independente se é um nível talvez mais fraco ou não, mas estou lá aprendendo bastante e está sendo uma experiência que para mim está sendo muito válida. Com certeza, muito inteligente o Bruno, até porque ele vai aprender outras culturas, né? Vai conhecer pessoas novas, né? E sempre bom, né, Bruno? Bruno, eu vou dar uma olhada aqui, o pessoal tá participando, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar aqui. O Jeová, já botar aí. Equipe G, estamos acostumados, o programa é massa. Ele tá dizendo aqui, né? O Jeová. O mestre botou assim, ó. Grande Bruno, esse aí é craque. E gente boa demais. Sucesso, fera. Valeu. Tamo junto, né? Aí o Jeová botou assim, ó. Um dia, eu, Jeová, vou estar nesse programa contando a minha história. Beleza, Jeová, um abraço, meu querido, eu creio, viu? Aí o Barros botou assim, não, tá assistindo, tá ao vivo, o Barros, Quero mandar um abraço aí pro Ocimar também, o Ocimar tá nos assistindo, o Ocimar que é o irmão do Valdir, viu? Um abraço pra ele, um abraço pra ele, pro Ocimar e pro Valdir, né? Pra família inteira, né? A família querida demais. Show. Manda um abraço aí pro Guto também, o Guto que trabalha no Fortaleza, ele é preparador do goleiro, o Guto é meu parceiraço. Inclusive tem uma história que o Ronaldinho disse que já trabalhou com você, né, Ronaldinho? Também. Ronaldinho lá no Fortaleza. Pronto, manda um abraço pro Ronaldinho aí. São todos assim, cara, eu tenho um orgulho muito grande, assim, dizer que até meus treinadores, né, pessoas que me treinaram, né, no caso do Guto, Ronaldinho, tem muitos, Jorge Veras, enfim, tem muita gente no futebol e no futsal que eu consegui construir uma amizade, assim, de ter boa relação com eles e levo muito no meu coração toda essa galera, assim, tenho muitas histórias com eles, né, tem muita coisa que a gente viveu, eu joguei muitos anos no Fortaleza e hoje eles ainda estão lá, às vezes eu vou lá e quando eu consigo eu vou lá e eles me recebem, poxa, de uma maneira assim incrível, né, que eu fico muito feliz. E eu acho que é isso que a gente leva também do esporte, né, cara? As relações, as pessoas que a gente convive, né? Já é um ambiente muito pesado, né? No sentido de que, poxa, toda hora você está sendo cobrado, toda hora você tá tendo que dar mostrar, o melhor, render, né? Tem a cobrança de torcida, enfim. E se você não levar as relações que você tem no dia a dia, que é o que você tá ali todos os dias, que às vezes mais que a própria família você tá, né? Às vezes, acho que não tem sentido, né? Então, graças a Deus, sempre entendi muito bem isso, né? A minha família, como eu falei, né, muito presente, então sempre bateu muito nessa tecla da educação, né, de me educar e tratar as pessoas bem e ter essa boa convivência com todo mundo e acho que foi muito bem feito no sentido de que hoje eu sou muito agradecido, né? Então, esses caras aí são tudo parceiraços mesmo. Ronaldinho é gente boa demais, cara. Só voltando aqui... Só não consigo ver eles tanto, né? Mas tinha muita vontade, assim. Um abraço pra eles, mas sempre lembro deles e das histórias. Show, tá vendo, né, Guto? Ronaldinho, tá vendo aí que o homem ainda lembra de vocês. O Guto é o Gutex, parceiro. Show. Jeová, fala aí, tu tá assistindo o programa aí, fala aí com o teu pai, pergunta como é o nome do projeto, cara. Pra me falar aqui. Fala o nome do projeto. Pois é, um abraço aí pro Guto, pro Ronaldinho, né? Aí ele botou assim, garoto, ele botou assim, ó, meu grande irmãozinho, garoto do bem, é um grande profissional e um ser humano incrível, que eu trabalhei, que é o Guto tá falando, Guto, né? O Ocimar botou assim,
Esse Bruno aí é fera demais. Começou na Unifor. Tu jogou Unifor? Joguei Unifor também. Nesse período em que eu parei, né, de jogar, Certo. eu voltei eu já tinha terminado os estudos, né, até o terceiro ano. Então já tinha feito um ano e meio de faculdade, né? E aí foi quando eu volto da Espanha e tenho esses 6 meses para me preparar aí para poder ir novamente, né, para o começo da temporada. O treinador na época da Unifor, que era o Henrique, me chama para poder jogar esses 6 meses pela faculdade, estudar, obviamente, né? E me oferece uma bolsa de estudo para poder estudar e jogar pela Unifor. E aí eu tive a oportunidade de jogar pela Unifor também 6 meses. Joguei pela FIC também, né, que é a outra faculdade. E joguei pela Unifor, aí jogamos campeonatos brasileiros, né? Fomos terceiro lugar do Brasil. E foi muito massa, assim, a experiência universitária, que é uma experiência diferente de tudo, assim, são as competições, a vivência da competição, tá ali todo mundo junto e tal. E outros esportes, enfim, é muito legal. E eu, graças a Deus, pude ter essa oportunidade de vivenciar isso aí, que é bem diferente mesmo. Muito bom. O Osimar, ele joga nosso veterano, 45 mais, craque, igual o irmão dele, o Osimar. Eu fiquei sabendo que o Valdinho aprendeu dele. Segundo ele fala, né? Um abraço aí pro Osimar. Manda um abraço a todos os atletas dos veteranos 45 mais, pro 35 mais, né? Manda um abraço pra todo o pessoal aqui do São João. Rapaz, né, não diga que 35 mais é veterano não, que senão aí você me quebra. Show! Deixa eu ver aqui quem tá aqui com a gente. Aí ele botou assim o Guto, ó. Apareça no PC, irmão. Vou lá. Ali dá um abraço. Tá indo assim. Aí o Joval botou assim: Meninos da Vila, equipe G. O projeto aí do Germano. Abraço, Germano. O Jeová aqui tá ligado com a gente, né? A galera aí. Boa, viu, Osimar? Muito bom, viu? Se ela quiser fazer uma pergunta também, aí tamo aí. Ponto. Osimar, galera, vocês estão ligados aí, Jeová, quiser fazer pergunta, pode fazer aí que ele tá para responder, beleza? Bruno, ao longo da carreira você conquistou títulos coletivos e prêmios individuais. O que pesa mais para você? O reconhecimento pessoal ou as conquistas da equipe, né? Ah, não, com certeza da equipe, né? Você conquistar um título, como a gente citou aqui, a Champions League, né? A própria Liga Espanhola, que é dificílimo, né, de ganhar, porque é o ano inteiro, né, você, né, na competição, então prima muito também a constância, né, de você estar bem. Os prêmios individuais são muito bons, são realmente prazerosos, a gente não pode mentir, né? A gente fica muito feliz de receber. Mas é uma consequência, assim, o prêmio individual não é algo que eu nunca foquei naquilo, só vou ficar feliz se eu ganhar esse prêmio individual, mas aconteceram, graças a Deus, né, inclusive agora na Malásia também, mas se não vier o coletivo não tem muita graça, assim, pra mim. Eu sou do coletivo, sou um cara muito da equipe, primo muito pela equipe, então ganhar título com a equipe, que você está ali todos os dias convivendo, dificuldade, coisas boas, você no final de tudo aquilo levantar o troféu, não tem preço que pague, então é o coletivo, com certeza. Muito bom. Como é que tu convivência hoje com os atletas lá de lá, porque é uma cultura diferente, né, tu se comunicar com eles, como é que são lá, como é que é? Não, é legal, é muito legal, assim, eles são muito tranquilos, obviamente que eles também entendem que você vem de uma cultura diferente, né? Assim, eles são acostumados também a lidar com pessoas, com estrangeiros, então é bem assim, são bem respeitosos nesse sentido, né? A Malásia em si, por mais que ela é um país muçulmano, ela permite que outras religiões, diferente de alguns outros países, que outras religiões aconteçam ali. Então, assim, não somos obrigados a nos vestirmos como eles, por exemplo. A minha esposa não precisa usar burca, né? Aquela roupa que, né, cobre tudo, ela pode andar do jeito que ela quiser, enfim, então tem essa abertura, nesse sentido é muito tranquilo. Tem uma situação engraçada que aconteceu com a gente, com a minha esposa, né, na verdade, que fui apresentar um companheiro meu de equipe para ela e ela instintivamente pegou na mão dele, né? E eles não podem pegar na mão de nenhuma mulher que não seja a esposa deles, né? Então ficou aquele clima e eu, meu Deus, o que foi que ela fez aqui, cara?
Mas aí depois a gente conta rindo e tudo, porque ele ficou... E era um cara, pô, engraçadíssimo que jogava comigo, um baixinho assim. Ele travou assim, mas aí depois ele... Não, tá aí. Passou assim, mas foi algo engraçado assim, que aconteceu com a gente, que a gente não sabe, né, assim, não é algo que a gente está acostumado, foi instintivo e aconteceu, e é uma história que a gente tem para contar engraçada, assim, mas assim, em relação a isso, é uma relação muito boa, todo mundo praticamente fala inglês no país, né, o país que foi colonizado pela Inglaterra, então a grande maioria das pessoas falam inglês, né, e nos locais que a gente vai também tudo é no inglês, os letreiros da rua em inglês, então isso facilita um pouco e a comunicação. E a alimentação, como é, Bruno? Assim, a alimentação é muito condimento, né? Tem muito tempero e é muito apimentado as comidas. E a gente não curte muito, então a gente sofreu um pouco nesse sentido, até achar uns lugares que a gente conseguisse, né? Comer já sem tanta pimenta e tal, mas assim, no supermercado a gente consegue comprar tudo, feijão, e consegue fazer uma comida mais brasileira em casa, então nesse sentido a gente aos poucos foi entendendo, vendo onde que tinha que ir, como que fazia para poder entrar numa rotina mais próxima do que a gente está acostumado. Mas o que eles comem é bem diferente assim do que a gente está acostumado, mais nesse sentido, né, do tempero muito forte, dos molhos muito apimentados, muito fortes, que inclusive no final, já pro final, já tava umas coisas apimentadas, já tava comendo sem dizer que não era tanto, mas no começo foi punk assim de comer, né? Muito bom. Quantos minutos aí? Quanto tempo aí? Só? Já rápido assim? Foi rápido. Já? Bruno, estamos encerrando aqui nossa live, cara. Eu quero agradecer muito, cara. Quero te agradecer de coração, né? Ter aceitado o convite, compartilhar todas as histórias com a gente, quem tá do outro lado, cara. Foi um episódio muito bom, apesar de passar tão rápido, né? Muita história. Eu aqui quero desejar para você muito sucesso. Você já tem sucesso, mas mais ainda, né? E que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família. Que a tua filha venha com muita saúde, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu creio que o que você tem feito aqui, dentro do seu legado, dentro do esporte, né? Do futebol, Deus tem te honrado e vai honrar muito mais. Quero mandar um grande abraço para toda a tua família e que eles continuem assim, trabalhando essa educação que te deu, né? Teus pais, teus familiares, que formou esse grande homem, né? Apesar de ser um grande atleta, mas também um grande homem, né? Pô, cara, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é um prazer. Já tinha visto alguns vídeos, inclusive convido a todos os atletas que sejam convidados pelo Cássio, que venham, que é importante, né, a gente falar sobre a raiz cearense, né, a raiz do futebol, ter essas histórias para as pessoas acompanharem e darem ainda mais valor ao nosso futebol em si cearense, né, as pessoas da casa, né. Com certeza. Então, um prazer enorme, desejo tudo de bom para você também, que Deus lhe abençoe e é isso, tamo junto sempre, conte comigo. Cara, obrigado. Galera, muito obrigado aí, quem esteve participando, assistindo, né? Deixa eu olhar aqui só o que, Brena. Deixa eu olhar aqui um negócio aqui. O Lacerda estava nos acompanhando, um abraço pro Lacerda aí, né? E o Joval botou assim: hoje estou na Food Center, né? Mas vou longe, tenho 10 anos e tenho um sonho de jogar no Santos. Esse sonho, faça como o Bruno aqui, né? Coloque Deus à frente, né, Jeová? Treine bastante, com humildade, e Deus vai te colocar lá, né? Fala aí um pouco aí já. Faça o seu melhor, as coisas acontecem como tem que ser. A gente controla o nosso, né? Então, o que a gente pode controlar, faça a sua parte, dê o seu melhor, respeite a todos os seus companheiros, enfim, escute os mais velhos, escute os seus professores, enfim. E que Deus sabe de todas as coisas e vai colocar você no caminho que deve ser. E desejo tudo de bom. Show? Aí um abraço aí do Bruno, um abraço do Carlos, obrigado pelo moral. Boa noite, que Deus abençoe. Segunda-feira estamos de volta. Bruno, cara, obrigado. Valeu.